Pastor, espião e assassino? Imagine só um pastor conspirando para assassinar um ditador. Isso parece meio contraditório à fé cristã, certo? Mas e se essa decisão fosse para salvar milhões de vidas? Essa é a história real de Dietrich Bonhoeffer, um homem que encarou um dilema moral extremo. E hoje vamos explorar essa trama retratada no filme A Redenção e refletir sobre até onde vamos quando a justiça exige sacrifícios. Nosso silêncio diante do mal é o próprio mal. Olá, almas irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Eve, sejam muito bem-vindos a mais um Jornal da Nuvem. A convite da 360 Way Up e a Paris Filmes, eu fui assistir A Redenção na pré-estreia e hoje eu vou contar um pouco sobre essa história e o que eu trouxe de reflexão para minha vida. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like já no início do vídeo para apoiar o meu trabalho e vamos lá para o vídeo. A Redenção, a história real de Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo alemão que desafiou o regime nazista. A sua vida era guiada por um princípio: a fé cristã não pode ser neutra diante do mal. Ele arriscou tudo e pagou com a própria vida para lutar contra uma das maiores injustiças da história. A pergunta é: o que levou ele a tomar essa decisão tão radical? Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo está à beira da destruição e a humanidade luta para sobreviver ao regime nazista. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano e teólogo, é um homem de fé inabalável pregando o amor e a paz. No entanto, quando o regime de Adolf Hitler inicia sua campanha genocida, Bonhoeffer se vê diante de um dilema moral impossível: continuar sua missão de pregar o evangelho ou lutar ativamente contra o regime que está destruindo a humanidade. Envolvido em uma conspiração para assassinar Hitler, Bonhoeffer se torna um dos principais membros de um grupo de resistência. Embora envolvido com a fé cristã, enfrenta o dilema de recorrer à violência para derrotar o mal. À medida que a trama se desenrola, Bonhoeffer é forçado a confrontar sua própria moralidade. Ele precisa decidir entre manter sua integridade religiosa, suas convicções pessoais, ou arriscar tudo, inclusive sua vida, para salvar milhões de judeus e acabar com o regime de Hitler. Enquanto sua fé é colocada à prova, Bonhoeffer começa a questionar o que significa realmente defender o bem maior, levando-o de uma postura pacifista a um envolvimento direto em um assassinato político. A redenção nos leva a refletir sobre questões profundas. É correto um homem de Deus conspirar para assassinar alguém, mesmo sendo Adolf Hitler? O filme ele não busca respostas fáceis, mas apresenta a complexidade de um cristão confrontando o mal absoluto. Ele era um homem de fé, mas teve que confrontar questões complexas como a moralidade de matar para salvar vidas. Será que nós devemos sempre resistir ao mal de formas pacíficas? Ou em situações extremas como a que ele viveu, nós devemos agir de maneira mais radical? Esse dilema levanta questões que podem dividir opiniões. Muitos cristãos podem ver o mandamento "não matarás" como absoluto, enquanto outros acreditam que contextos extremos podem justificar ações radicais. Bonhoeffer acredita que a fé deveria ser prática, não apenas uma crença teórica, e que não agir contra Hitler seria um pecado maior. E você, o que pensa? É possível lutar contra o mal sem violar os princípios cristãos? Esse filme, obviamente, trará muitas divisões de opiniões entre os cristãos. Afinal, existem perspectivas diferentes e aqui estão algumas delas. As pessoas que são contra a conspiração. Muitos cristãos acreditam que o sexto mandamento, "não matarás", escrito lá em Êxodo, é absoluto e não permite exceções. Dessa perspectiva, a participação do pastor em um plano para tirar a vida de Hitler, ainda que motivada pela tentativa de evitar maiores atrocidades, seria moralmente errada. Além disso, a ideia de que Deus é o juiz supremo e que o papel do cristão é confiar na justiça divina e não assumir para si a vingança. Existe também a perspectiva a favor da conspiração. O contexto extremo da Segunda Guerra Mundial e o genocídio praticado por Hitler justificam ações radicais. Podemos apontar para exemplos bíblicos em que Deus permitiu ou até ordenou ações violentas em defesa do seu povo. Por exemplo, a libertação de Israel de Faraó. Para esse ponto de vista, o pastor não agiu motivado por ódio, mas por amor e pela responsabilidade de proteger milhões de vidas inocentes.
O que eu vi é que a teologia de Bonhoeffer frequentemente estava associada à ética situacional, que sugere que o cristão deve tomar decisões baseadas no amor e na responsabilidade em contextos específicos. O pastor Bonhoeffer acreditava que não agir contra Hitler seria equivalente a colaborar com o mal. Então, a sua decisão, portanto, não foi vista por ele mesmo como uma violação de sua fé, mas como uma consequência inevitável de sua obediência a Cristo. Em algumas cenas, como eu vi, ele está inconformado com o fato das pessoas estarem apoiando Hitler de tal maneira que passam a alterar a Bíblia e passam a adorar ele como um Deus. Ele fica inconformado com isso, bate de frente com essas situações, e isso é um motivo para a gente bater palmas para ele. Mas em contrapartida, existem algumas cenas e falas contraditórias que com certeza não refletem a fé cristã genuína. Como, por exemplo, uma cena que ele fala uma frase, eu não sei exatamente como foi a frase, mas que eu me lembro, ele diz assim, que se estão mentindo, precisamos mentir melhor do que eles, algo do tipo. Mas eu acredito que esse filme também deixa bastante claro que esse homem era um homem de Deus, mas também tinha suas falhas, tinha seus posicionamentos incorretos. Para que serve a igreja se ela não fala pelas vítimas do Estado? A função da igreja é incitar a paz, pacificamente. Quer dizer em silêncio? Essa história nos desafia a pensar sobre o que significa viver uma fé ativa. Lá em Tiago 4,17 nós lemos que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que você faria no lugar dele? Estaria disposto a agir com coragem, mesmo que isso custasse tudo? Na minha humilde opinião, a tentativa de assassinar Hitler deu errado, pois Deus ele não queria que pessoas boas como esse pastor sujassem suas mãos com o sangue dele. Eu também creio que essa foi uma forma de Deus mostrar que ele está no controle de tudo. Tanto é que Hitler se suicida dias após a morte do pastor. Eu tirei boas reflexões desse filme sobre como devemos ir contra a maldade e a injustiça humana, fazendo tudo ao nosso alcance para ajudar vidas inocentes. Mas sem esquecermos que Deus é soberano e tem o controle do mundo inteiro em suas mãos. Com certeza o pastor foi um instrumento usado para salvar vidas e conscientizar muitos sobre a importância de lutarmos pelo que acreditamos. Então aqui fica a minha pergunta: o que você faria no lugar desse homem? Será que você teria coragem para tomar atitudes tão drásticas em defesa da vida e da justiça? Você planejaria também o assassinato de Hitler ou lutaria como ele pelo que acredita? Comenta aqui que eu estou curiosa para saber sua opinião. Se você se interessa por dramas históricos inspiradores, esse é um ótimo filme para o seu final de ano. Ele é mais do que apenas um relato histórico, é uma reflexão sobre como nós podemos nos levantar contra injustiças, algo que ressoa profundamente no coração do cristianismo. A Redenção, a história real de Bonhoeffer, estreia dia 12 de dezembro. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!